João 1, de 1 a 18. Infelizmente, eu preciso confessar que quando eu estou preparando alguma coisa, uma palavra, eu jogo tudo no computador. Então eu fico preso nisso aqui. Então, às vezes, vocês vão me ver olhando muito para cá, quer dizer, vocês vão me ver olhando muito para cá, mas eu quero que vocês prestem bem atenção no estudo que nós vamos fazer. Então, João 1, de 1 a 18, amém? A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Algumas traduções está a palavra, no princípio era a palavra, que é sinônimo, nesse sentido aqui, verbo e palavra. 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele, João. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do próprio homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. 15. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, o Cristo, é quem o revelou. Amém. Bom, o propósito e o contexto do livro de João é apresentar e demonstrar, testificar aos judeus que o Messias, o Cristo, ao qual tanto aguardavam ante as profecias e promessas dos profetas veterotestamentários, se cumpre na pessoa de Jesus, cuja raiz em hebraico do nome significa salvar, Salvador. Este mesmo Jesus de Nazaré, de onde afirmam que nenhuma coisa boa poderia sair de tal cidade, ele mesmo haveria de salvar com morte, e morte de cruz, o seu povo dos seus próprios delitos e pecados. É este mesmo quem veio para os seus, todavia os seus não o receberam como Senhor e Rei. Ainda, o propósito do livro de João é demonstrar que os fatos ali narrados e descritos foram registrados a fim de que tanto judeus quanto gentios possam acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida em seu precioso nome, que está acima de todo e qualquer nome. E há 3 pontos que quero chamar a atenção neste texto. Existem centenas ou milhares de outros detalhes relevantes brotando dessa passagem. Mas hoje foquemos apenas nessas 3, os quais creio já serem o suficiente para expor e demonstrar a magnificência de Jesus Cristo. Portanto, o primeiro ponto, versículos 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Claramente, propositalmente, o início do prólogo de João
que é de 1 a 18, nos remete a Gênesis 1:1, no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, nos remete ao início de tudo. Ou melhor, antes até, nos remete à eternidade anterior a qualquer ato criativo ou da criação de Deus. O contexto nos revela que o princípio é absoluto. Ele é antes de todas as coisas, antes do princípio do universo. O verbo aqui é o originador, se pode se dizer assim, a origem de todas as coisas. Ou seja, o ponto de partida das boas novas, isto é, evangelho em grego, não começa ali no nascimento de Jesus, menos ainda no começo do seu ministério público. Mas o ponto inicial das boas novas começa assim antes mesmo do princípio do universo inteiro, antes mesmo de qualquer criação. Sendo assim, seus servos e fiéis foram resgatados da ira vindoura por intermédio do precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula ou defeito algum, antes da criação do mundo. Porém, ele, Jesus, fora revelado neste tempo, em nosso favor. 1 Pedro 1, 19 e 20. E desta forma, pagar inteiramente nossa dívida para com Deus, o Pai. Desde toda a eternidade, Jesus Cristo simplesmente é. Não há princípio nem fim nele. Em oposição a todas as coisas que foram feitas, nelas há um começo e há um fim. Qualquer coisa material criada nasce e morre, menos ele. Nele o princípio e o fim são a mesma coisa, se misturam, não existem. Se vocês puderem ir comigo ali no versículo 1 ao 3, a gente consegue ver isso. No princípio era o verbo. A gente percebe um contexto de eternidade. Era, ele é. Ele não foi feito. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. No 3, diferentemente, já diz assim: todas as coisas foram feitas, sendo que o verbo era, mas todas as outras coisas foram feitas, com princípio e fim, por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Desde toda a eternidade, Jesus Cristo simplesmente é, não há princípio nem fim. Ele é a expressão exata do sopro, do hálito de Deus Pai, é a força motriz da ação de Deus, é o verbo, ou seja, a expressão exata de quem Jesus é. Ele é a palavra, em grego, o logos eterno. Portanto, a palavra de Deus personificada e declarada. Assim, Jesus Cristo é a expressão criadora exalada por Deus, o Pai. O verbo, então, é a autoexpressão de Deus, o agente de Deus na criação. Ele é a palavra de Deus na criação. Ele é o próprio ser de Deus. Em suma, ele é o próprio Deus. Portanto, Jesus Cristo é a própria palavra de Deus pela qual trouxe o mundo à existência. Podemos ver as profecias do Velho Testamento, onde encontramos, e a palavra de Deus veio ao profeta Isaías, e a palavra, é a própria ação de Cristo Jesus na eternidade. E o segundo ponto é o seguinte, versículo 14: e o verbo se fez carne, e habitou, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ainda assim, apesar da sua indizível, inefável, inexplicável magnitude e majestade, Jesus, isto é, o Salvador, Cristo, abriu mão dos seus atributos da divindade, esvaziou-se, como o próprio Breno falou aqui no início do louvor. No entanto, não deixou de ser Deus, a fim de assumir a natureza e corpo genuinamente humano, se tornou carne, encarnado para sofrer o castigo que eu e você merecemos carregar. Destaco aqui a palavra habitar, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, que no grego tem um sentido peculiar,
não apenas o sentido de viver ou morar entre nós, mas a expressão original no grego significa montar, erguer uma tenda. O que isso significa? A intenção de João, ao escrever dessa forma, ele deseja que seus leitores, familiarizados já com a história de Israel, claro, judeus, se lembrem do tabernáculo, a tenda da congregação, onde Deus se encontrava com os israelitas no Antigo Testamento. Ou seja, João quis demonstrar que a presença física de Deus estava permanentemente agora entre nós. Nos tempos do Velho Testamento, o lugar onde aqueles que buscavam a Deus e poderiam ter comunhão com Ele era no tabernáculo. Sua presença pairava sobre o tabernáculo, como uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Mas a congregação apenas observava de longe, pois somente Moisés tinha acesso à presença de Deus. Percebam que com Cristo Jesus, então, a dinâmica mudou totalmente. Agora, não mais os que o buscam montam um tabernáculo e aguardam a presença de Deus, o Pai. Agora, o próprio Deus se fez homem. Ele mesmo, nele mesmo, montou a tenda e agora vive no meio dos homens. Hoje, não apenas um tem acesso ao Santíssimo Lugar, ao Santo dos Santos. Todavia, hoje temos livre acesso a Deus por intermédio de Jesus Cristo, por ter habitado, tabernaculado entre nós. E o terceiro e último ponto é o seguinte: a humanidade, desde o primeiro homem até o último a ser criado, desde o recém-nascido ao mais idoso ancião, nossa humanidade pecaminosa se voltou de maneira odiosa contra ele, contra sua admirável glória e magnificência, e nos tornamos odiosos e destituídos da sua presença e da sua glória. Entretanto, ele mesmo, o desonrado, o irreverenciado por todos os homens, ele mesmo se esvaziou, deixou de lado seus privilégios, a fim de se tornar um de nós. Mais ainda, um servo, para ser maltratado, humilhado, torturado. Lá em Isaías 52, 14, afirma que por tão desfigurado estar o seu aspecto como um homem, que nem mesmo parecia um ser humano. É exatamente assim que está lá. Vamos lá? Isaías 52, 14. Essa tradução que eu informei aqui é a tradução da King James, e a que eu estou utilizando a Almeida corrigida. Talvez haja uma diferença. O sofrimento vicário do servo do Senhor. Isaías 52, 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram, 14, muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Na King James fala que ele nem parecia um ser humano. É exatamente assim. Pois como um cordeiro fora levado ao matadouro, homem de dores, para servir de pagamento, expiação e propiciação no lugar de cada um de nós. Todos que pecaram e se volveram contra o próprio Deus, ele se entregou puro e sem mácula, com vistas à salvação daqueles aos quais o Pai predestinou, escolheu e elegeu. Alguém tinha que morrer e derramar o sangue. Essa era a forma, não tinha outro escapatório, outra saída. Pois pecar contra a glória de Deus só tem uma paga, qual seja a própria morte. E vemos que o salário do pecado é a morte. Mesmo que fosse somente um pecado em toda a humanidade, no entanto, apenas o sangue carmesim, puro e santo, é capaz de remir e satisfazer a justiça e a ira do Deus Altíssimo. Portanto, para nos salvar de nossos pecados, ele teria de sofrer e morrer, ser sepultado, ficar sob o domínio da morte e desta forma pagar inteiramente nossa dívida para com Deus.
Somente assim poderíamos ser salvos das consequências eternas de nossa desobediência e revolta. Porventura você ousa imaginar em sua mente limitada, amor, misericórdia e graça maior do que esta singular expressão de entrega, zelo e admiração e admirável solicitude? Não. Pois ele, irrepreensível, irreprovável, impecável, íntegro, sublime, se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. No entanto, ao terceiro dia, ressurgiu dentre os mortos, e novamente em seu próprio corpo glorificado, todavia ainda marcado pelos cravos que transpassaram seus membros, venceu a morte e o diabo, está assentado à direita do Pai, aguardando o dia derradeiro, o qual somente o Deus Pai o sabe, para vir buscar todo aquele que nele crê, separados antes da fundação do mundo, para a sua glória eterna. Esta é a nossa esperança. É isso que aguardamos já. Vivemos o hoje, o agora, com vistas à eternidade, à pátria celestial, convictos de possuirmos possessões que duram para sempre, melhores do que qualquer bem terreno. E eu encerro proclamando, juntamente com os amados irmãos, o que está escrito lá em Apocalipse 4 e também em Apocalipse 5. Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. E digno é o Cordeiro, Cristo Jesus, que foi morto. Tu és digno de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Amém e amém.